Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e a partir de agora você vai acompanhar a minha primeira experiência de uso com o novo sistema da Microsoft, o Windows 10. Eu acabei de baixar a versão Technical Preview que está disponível para todo mundo a partir de agora. Inclusive tem o link aí nas redes sociais do RBTech se você quiser baixar a versão e testar também. E eu vou fazer a instalação e eu vou usar por algumas horas esse novo sistema operacional, e durante esse uso eu vou ir passando para vocês as impressões, o que eu estou achando da experiência. Eu vou passando a minha opinião como usuário e como técnico também sobre esse novo sistema operacional. Para fazer a instalação, eu separei aqui uma máquina virtual do VMware Player. Já está aqui minha máquina criada. A configuração da máquina é a seguinte: 2 GB de RAM, 2 núcleos de processamento dedicados para a máquina virtual, um HD de 50 GB só para fazer a instalação mesmo, e rede normal, som, enfim, todas as outras coisas padrão aqui da nossa máquina virtual. Bom, vamos iniciar aqui a nossa máquina. Algumas partes do vídeo, lembrando que eu vou fazer alguns cortes para não ficar muito extenso, porque senão ia dar umas 2 horas de vídeo, tá? Então eu vou cortar alguns momentos aí que não são relevantes, mas todas as opiniões, tudo que eu for falando, eu vou retomando aqui para vocês poderem acompanhar todo o vídeo. Começamos aqui com a parte de instalação, então deve ser tudo padrãozinho. Vamos escolher aqui o modelo de teclado, instalar agora. E vamos ver, são 10 horas e 46 minutos, eu acabei de iniciar a instalação dele. E vamos ver então quanto tempo leva a nossa instalação e qual é a experiência durante esse processo. Até o momento que a gente se encontra aqui nessa etapa da instalação, o padrão vem sendo seguido desde o Windows 7, não mudou praticamente nada na tela de instalação. Então tem aquele padrão de instalação ali de escolher idioma, de escolher teclado, escolher a forma como você quer instalar. Eu não fiz particionamento aqui. E agora a cópia dos arquivos, então, com a preparação e instalação dos arquivos do sistema operacional. No primeiro momento parece que a instalação está indo relativamente rápido comparado com as versões anteriores. 10h50 agora, em 4 minutos ele terminou toda a cópia e preparação dos arquivos e já está reiniciando a máquina pela primeira vez após a instalação. Então foi relativamente rápido esse processo. Vamos ver se essa questão consegue ser mantida daqui para frente. Depois com as versões finais e tudo mais, vamos ver se ele mantém essa rapidez na instalação. Mas foi muito rápida, em 4 minutos a primeira etapa da instalação estava concluída. Vamos ver o que vem agora na próxima etapa. 10h54 agora, a máquina reiniciou pela segunda vez e chegou na página de configurações. Eu não vou personalizar nada, vou deixar tudo padrão, vou usar configurações expressas aqui. Vou deixar todo o sistema como ele vem, já o padrão de fábrica. E vou tentar utilizar dessa forma, sem fazer nenhuma personalização, sem mudar nada por enquanto. Eu escolhi aqui que eu quero entrar com uma conta offline, no caso não me conectar a uma conta Microsoft. São 10h56 e muito provavelmente a nossa instalação deve estar se concluindo dentro de muito pouco tempo. 10 horas e 57 foi me mostrada a área de trabalho do Windows. Podemos dizer que em 10 minutos a instalação do sistema foi completada, desde o processo de iniciar a máquina pela primeira vez até visualizar a área de trabalho. Como vocês viram lá no início, a configuração da máquina virtual é bem modesta, então estamos num tempo muito bom de 10 minutos para fazer a instalação do sistema. Dá para ver que a Microsoft andou trabalhando nessa área do setup aí, desde o Windows 7 para cá, deu uma evoluída considerável. Bom, eu acabei de instalar o VMware Tools aqui para ter uma experiência de uso melhorada um pouquinho. Já coloquei em tela cheia aqui o sistema para a gente poder avaliar melhor um pouquinho a questão das imagens também. Bom, área de trabalho, papel de parede mudou, um fundo aí azul com algumas linhas em preto, vários tons de azul, somente ícone da lixeira como padrão. E aqui tem um ícone do Welcome to Tech Preview. Área de trabalho, num primeiro momento, limpa. Percebemos já aqui a volta do nosso querido amigo menu iniciar, que muita gente sentiu falta e reclamou, e por isso que muito usuário não migrou também para o Windows 8, justamente por faltar o menu iniciar. Teclado virtual, que eu não sei por que ele está aqui por padrão, enfim. E a área de notificação aqui com alguns ícones de rede, de som, ícone do idioma, do método de entrada e data e hora padrão também desde o Windows 7.
Uma coisa que foi removida nessa versão aqui, que se percebe já de cara, é a interface Metro, que não aparece mais aquela tela com os bloquinhos, com os tijolinhos de aplicativos. Ele cai direto para o desktop, então para quem era acostumado com versões Windows 7 e anteriores, vai ser melhor essa versão aqui. E no mais eu acho que nenhuma grande novidade para quem já é usuário de Windows. Vamos ver o nosso menu iniciar que está de volta. Eu já estou conectado à internet aqui, eu já estou vendo que tem notícias aparecendo aqui, muito provavelmente do site da MS, da Microsoft. Menu iniciar dividido em duas colunas, uma coluna aqui, versão padronizada, digamos assim, de menu iniciar, onde tem aqui o nosso nome de usuário, tem opções aqui, provavelmente de desligar, opções de energia, ele está dizendo, documentos e aplicativos e um ícone para ver todos os aplicativos também. Bem interessante aqui. E na lateral aqui nós temos o menu no padrão da interface Metro que existia no Windows 8. Então são os blocos que existem aqui na lateral. Um menu de duas colunas, digamos assim, com opções então para você acessar aplicativos, pastas locais e também os blocos aqui de aplicativos. Você pode, até onde eu sei, adicionar blocos aqui na lateral. Vamos ver uma coisa. Todos os aplicativos. Vou pegar aqui esse de finanças, vou arrastar aqui para a lateral e você pode ver que ele já veio para a lateral. Com o botão direito em cima aqui eu posso desfixar ele, posso redimensionar o ícone, pequeno, médio e grande, ou extra grande eu acho também. Pequeno, médio, largo e grande. O largo abrange uma coluna inteira, o médio é meia coluna e o pequeno então ele serve para ficar um ícone bem discreto, digamos assim, aqui na lateral. E você pode também desfixar ele da tela inicial e ele já sai dessa opção. Então você pode personalizar, colocar aqui os seus aplicativos e você viu que colocando aqui um aplicativo ele automaticamente vai adicionando colunas aqui que você pode e adicionando os aplicativos conforme a sua necessidade. É bem interessante, um recurso do ponto de vista de personalização e de praticidade ele é bem útil, ao menos no primeiro momento é o que me parece. Logicamente é o meu primeiro contato aqui, mas num primeiro momento parece que vale a pena investir no recurso aqui. Aqui do lado temos um botão de pesquisa, vamos ver aqui o que nós temos. Pesquisar, muito provavelmente pesquisa híbrida que pesquisa web e computador. Não sei ainda o que pode se procurar aqui. Vamos pesquisar. RBTech. Pesquisou na web diretamente pelo Bing. É um recurso interessante, mas até certo ponto dispensável. Se você está com o navegador aberto o tempo inteiro, não teria porquê. A pesquisa aqui do menu iniciar também funciona como era no Windows 7. Você faz a pesquisa e ele vai te mostrar aqui os resultados. No caso aqui apareceu um aplicativo. Vamos ver se eu seleciono aqui, ele vai para a web. Então também é uma pesquisa híbrida que mistura o sistema local com web, coisa que já existe no Ubuntu, por exemplo, há bastante tempo. Então não é nada assim extraordinário. Mas eu pego aqui, por exemplo, pesquiso por Punch, apareceu o aplicativo aqui e aqui embaixo apareceram resultados da web sobre a pesquisa que eu fiz. Então é uma busca integrada, tanto no seu desktop quanto na internet. Nada de extraordinário, como eu já falei, mas que é útil. E se você, por exemplo, aí é usuário somente de Windows, não conhece distribuições Linux, você vai achar o máximo essa integração. Temos aqui o Task View. Esse Task View aqui é o seguinte, ele cria áreas de trabalho virtuais. Vamos adicionar aqui áreas de trabalho. Você pode adicionar áreas de trabalho. Quem é usuário de Linux sabe do que eu estou falando. E isso aqui não é novidade nenhuma, tá? Para quem conhece Linux, para quem é usuário de Windows, então temos aqui novidades. Você pode criar ambientes virtuais de trabalho. Por exemplo, você vai pegar aqui, deixa eu abrir o Notepad, o bloco de notas aqui, e eu posso trocar aqui para a área de trabalho. Eu tenho uma área de trabalho vazia, sem nada. Vou abrir aqui o navegador de internet, por exemplo, Internet Explorer, que é nativo. E eu tenho áreas de trabalhos distintas para trabalhar. Por exemplo, eu trabalho com edição de vídeo, então eu pego uma área de trabalho para fazer a edição do vídeo e eu preciso estar conversando com alguém. Eu posso ter uma segunda área de trabalho com aplicativos distintos daqueles que eu estou fazendo a edição. Não vira uma bagunça na área de tarefas aqui embaixo com um monte de aplicativos. Só que notem que aqui está aparecendo o bloco de notas aqui.
e o Internet Explorer. Só que eu posso alternar as minhas áreas de trabalho. Ó. Aqui eu tenho o bloco de notas aberto, aqui na outra eu tenho o Internet Explorer, só que eles aparecem todos aqui na barra. Então há uma unificação aqui da barra, mas eu tenho ambientes virtuais de trabalho, o que me facilita muito no dia a dia. Então é um recurso interessante que vem a calhar, mas como eu disse, quem é usuário de Linux não vai ter novidade nenhuma nisso daí. Vamos ver aqui qual a versão do Internet Explorer que vem instalado por default. A versão 11, muito provavelmente vai suportar todas as atualizações. De mais aplicativos, o que veio junto aqui? Vamos dar uma olhada. Alarmes, calculadora, calendário, clima, configuração do computador, câmera. Provavelmente aqui algum aplicativo para webcam. Exatamente, conecte uma câmera, permite ou bloqueia a localização aqui. Então, se você tem webcam no notebook ou no computador, provavelmente vai ter integração já, bem interessante, coisa que não existia antes. Documentos, e-mail, esporte, finanças, todo aquele padrão Microsoft que no fundo te ajuda muito pouco no teu dia a dia. O OneDrive, pessoas, são mini aplicativos aqui na verdade que não te dão muita coisa aí para você trabalhar no seu dia a dia. São aplicativos padrão de todas as versões do Windows. A única novidade aqui, pelo que eu percebi, é o Skype, que já vem pré-instalado. Deixa eu dar uma conferida na loja aqui. Temos aqui o ícone do Internet Explorer. Aqui nós temos o explorador de arquivos, que é o famoso Windows Explorer. E nós temos aqui a loja de aplicativos. Pelo que eu andei lendo sobre a loja de aplicativos, agora ela é integrada com a interface desktop aqui do Windows 10 e não mais com aquela interface Metro do Windows 8, que era uma reclamação muito grande que se tinha de praticamente todos os usuários. Quando você instalava um aplicativo pela loja, você só conseguia usar ele por aquela interface dos bloquinhos, dos tijolinhos de aplicativos. Agora dizem que isso não acontece mais. Então eu vou tentar fazer a instalação de um aplicativo aqui para a gente ver como que fica, como que ele se comporta e qual vai ser o resultado no caso dessa instalação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aqui é fazer login na nossa conta da Microsoft para conseguir instalar aplicativos. Essa loja aqui é muito semelhante à Play Store do Android. No caso, você precisa estar conectado com uma conta para conseguir fazer a instalação. Deixa eu ver aqui em categorias, deixa eu pegar aqui redes sociais. Vou instalar aqui o Twitter na máquina, vamos ver como é que ele se comporta. Deixa eu dar um instalar nele aqui. Ele pede para fazer login na conta Microsoft. Depois de feito o login aqui na minha conta, ele vai proceder aí com a instalação do aplicativo. Aqui em cima no canto está aparecendo o status, instalando o Twitter. E agora é só aguardar, depende da minha conexão com a internet, então quanto tempo vai demorar para fazer a instalação. Notificações aparecem aqui embaixo agora e não mais no topo, que nem acontecia no Windows 8. Ó, apareceu aqui, Twitter foi instalado. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Abriu a interface do aplicativo aqui do Twitter. Notem que ela está integrada com aquela interface, então que tem aqui o menu no cantinho superior. Poderia entrar com a minha conta aqui agora, então isso vai variar de um aplicativo para o outro. E se eu abrir o menu iniciar agora, vamos ver aqui, ó, ele já aparece como aplicativo aqui na busca. Só não sei aqui como que ele vai aparecer. Ó, aparece como aplicativo também. Deixa eu ver em todos os aplicativos aqui, ele aparece na listagem. E você pode arrastar ele, no caso aqui para a barra lateral, se você quiser, e personalizar o ícone como eu já mostrei anteriormente também funciona. Então você pode escolher como você quer gerenciar, no caso, esses aplicativos que ficam aqui nessa barra lateral. Então tá aí, muito simples, a integração num primeiro momento, a nova loja virtual, no caso integrada com o desktop, ao invés de apenas com aquela interface Metro, me pareceu a escolha mais acertada por parte da Microsoft. E eu acho que foi uma boa sacada. A gente teve aqui algumas melhorias comparado em relação ao Windows 8 no caso. Pelo que eu andei percebendo aqui, a interface do Explorer, do explorador de arquivos, também teve algumas mudanças. A começar, falamos pelos ícones. Você pode ver aqui que tem alguns ícones que são, no caso, flat, achatados, como a gente costuma dizer, e não mais em 3D, como nesses aqui, por exemplo, que tem um efeito 3D. Até eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu dar um personalizar aqui na minha área de trabalho e deixa eu alterar os ícones aqui para ver como é que são os ícones. Vou mostrar computador, arquivos de usuário, rede e painel de controle. Vou mostrar todos eles. E olha só, tivemos mudanças aqui nos ícones, só que daí fica uma crítica aqui, né? Porque o que acontece?
Alguns ícones mudaram, por exemplo, computador, rede, só que painel de controle, lixeira e usuários não mudou. Cara, sinceramente, né, cria um padrão e faz todos os ícones naquele padrão, ou então não muda nada nos ícones. Querer mudar 2 ícones no meio de 8, por exemplo, não vai ser muito interessante. Então fica uma crítica aqui. Eu sinceramente achei os ícones interessantes, sim, por ser o padrão flat, que é o mais utilizado hoje, só que deveriam ser todos, não uma parte e outra parte não. Mas enfim, vamos dar uma olhada no painel de controle. Ó, aqui também é tudo ícone tridimensional, não tem nada de flat, como é o ícone de computador e rede aqui. A princípio o painel de controle não mudou praticamente nada. Você pode exibir por categoria ou por ícones. Fica exatamente igual era no Windows 7 e também no Windows 8. Se eu não me engano, o painel de controle é a mesma coisa. Aqui nas configurações, quando você clica numa opção, abre as mesmas janelas que já abria em outras versões, então muito dificilmente houve alguma mudança no quesito configuração do sistema em relação ao Windows 8 e ao Windows 7. Provavelmente vai ficar funcionando da mesma forma que já era antes. Uma coisa que eu estou curioso para ver aqui, vamos ver o nosso gerenciador de tarefas, que eu uso bastante o gerenciador de tarefas. Quando eu marco aqui mostrar mais detalhes, eu tenho o gerenciador de tarefas padrão do Windows 8, já com processos, com desempenho, com histórico, com a inicialização, os usuários, os detalhes e os serviços. Vamos ver aqui na questão de desempenho o que nós temos neste exato momento. Eu estou rodando apenas o sistema operacional aqui, não tenho nenhum aplicativo, não fiz instalação de nada, nenhum aplicativo com exceção do VMware Tools, que é para rodar a máquina virtual com uma experiência de uso melhor. Eu estou com 37 processos abertos no meu sistema, tá? Estou com o meu sistema ligado a 18 minutos aqui mais ou menos. E o consumo de memória está de 50%, 1 GB, porque eu coloquei só 2 para minha máquina. Só para sistema operacional, ok, pode ser um pouco alto, mas por ser Microsoft é aceitável. 1 GB de memória não é tanto consumo assim. Resta saber como o sistema vai se comportar quando você começa a instalar aplicativos dentro dele aqui. Vamos dar uma conferida agora na questão da personalização aqui, ver o que a gente tem disponível. A gente tem aqui o tema padrão do Windows, o que nós temos aqui? Linhas e cores, desculpa, e um tema floral. Padrão do Windows aqui, normal, e aqui aqueles temas mais básicos, digamos assim, sem efeitos. E em plano de fundo aqui da área de trabalho, deixa eu ver o que a gente tem de papel de parede aqui. Alguns papéis de parede que você pode escolher. Tem um aqui que é do tema de flores, tem outro aqui que é do tema linhas e cores, ó. Tem um aqui inclusive que deve ser para 2 monitores, ó, que é um wallpaper um pouquinho maior na horizontal no caso. Deve ser para quem usa mais de um monitor. E aqui aquele wallpaper padrão, então, que é o que vem quando você instala o Windows 8 no caso. Os papéis de parede não são tão trabalhados assim, são básicos, algumas imagens aí, mas isso é muito de gosto pessoal também. Tem a questão de cores aqui que você pode escolher a cor que você quer usar para o seu tema. Pode escolher a intensidade da cor, mais viva ou mais opaca um pouquinho, mais transparente, desculpa, um pouquinho. E pode deixar também no automático. Eu sinceramente prefiro esse tom mais escuro, mas eu vou deixar no automático aqui. Fora isso, tem sons e proteção de tela aqui que você pode escolher também. Vem aqui para aquela janelinha antiga, tem algumas proteções de tela aqui que são padrão já das versões de Windows que a gente já conhece. Então não tem muito que se personalizar, tirando a questão de cores aqui, que tem uma paleta um pouquinho maior para se escolher, não há muito que se escolher no quesito cores, não tem muita variedade assim, a não ser que você abra aqui a mixagem de cores, daí sim você tem uma variedade bem grande. Fora isso, uma coisa que eu notei no quesito aparência, quando você abre assim 2 janelas, ó, a da frente fica com a borda destacada e a de trás então fica praticamente apagada, fica desligada mesmo. Então quando você troca ela para primeiro plano há essa transição. As janelas também aqui tem uma borda muito discreta, já adotando o padrão de janelas sem borda que sistemas Linux já vem empregando há algum tempo. Mas no quesito aparência, a aparência está limpa, está tranquilo de se usar, eu acho que vai ter uma boa experiência. Você consegue personalizar algumas coisas, logicamente que vão surgir aí temas personalizados para a gente utilizar e instalar nas nossas máquinas também. Eu acabei de acessar o site do RBTech aqui e
plugin para execução de vídeos diretamente por sites como o YouTube, por exemplo, já está embutido, já está funcionando direto no sistema operacional, não precisei fazer instalação nenhuma, então ele funcionou diretamente nativo do sistema já. A navegação na internet é bem fluida, rápida, às vezes não acontecia isso por conta do navegador do Internet Explorer, no caso precisar de algumas atualizações, mas aqui a princípio correu tudo normalmente. Uma outra coisa que eu queria dar uma olhada também aqui ó, o tamanho da instalação do Windows. Como eu instalei só sistema operacional, você pode ver aqui que ele usou 7,54 GB, 7 GB e meio para instalar o sistema. Então no modo nativo, provavelmente a versão final vai ser maior e eu estou aqui com a versão de 32 bits também, então a versão de 64 provavelmente vai ser um pouco maior. E depois, quando eu tiver atualizações, vai inchando um pouco esse tamanho. Uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, ó, aqui no menu iniciar, se você abrir todos os aplicativos, você tem aqui o item chamado configurações do computador. Se você abrir ele, você vai ver que ele abre aquela interface nova, renovada já de tela, com aquele menu aqui no topo e com as opções aqui na lateral. Tem configurações de computador e dispositivos, usuários, o OneDrive, pesquisar, privacidade, blá blá blá, uma coisa arada toda aqui. Só que o que acontece? Você entra por aqui, a configuração é apresentada de um jeito, nessa tela aqui com esse padrão. Por exemplo, aqui mouse e touchpad, então é apresentado nesse formato aqui. Só que quando você entra no painel de controle, vamos entrar aqui, a configuração ela continua sendo do padrão antigo, o mesmo modelo que a gente já está acostumado desde lá do Windows Vista, se eu não me engano foi empregado esse modelo e seguiu no Windows 7 e no Windows 8 também. Então não houve aqui um consenso da Microsoft, não houve principalmente, eu acho que coerência da equipe de desenvolvimento de fazer uma unificação, todas as configurações serem de um mesmo formato, de um mesmo padrão. Ou seja, você entra aqui no painel de controle, você tem as configurações dispostas de uma maneira e quando você entra aqui em todos os aplicativos, nas configurações, você tem uma tela completamente diferente para você entrar nas configurações e fazer o que você precisa fazer aqui no que diz respeito a configurações do computador. Então, acho que nesse ponto a Microsoft pecou bastante, deveria ter unificado tudo isso e isso pode vir a atrapalhar um pouco o usuário que não tem tanta experiência no quesito configuração de sistema operacional. Logicamente que o usuário também não quer estar mexendo com isso, é tarefa de nós que trabalhamos com manutenção fazer isso, mas o usuário vai precisar cedo ou tarde mexer em alguma configuração e ele pode acabar ficando confuso por ter interfaces diferentes. Para ele entrar, uma hora configura assim, outra hora configura assado, então pode complicar um pouquinho a cabeça dos usuários. Uma coisa que eu notei, olha só, por exemplo, eu vou fazer scroll aqui do menu iniciar, eu vou deixar ele aqui com a parte da loja centralizada. Eu fechei, eu estou trabalhando aqui, sei lá, vou abrir aqui a lixeira, vou abrir aqui navegador de internet e estou trabalhando no meu computador. Vou abrir o menu iniciar de novo lá em todos os aplicativos. Notem que ele manteve esse scroll aqui na posição que eu deixei antes. Isso é interessante no meu ponto de vista, porque às vezes você quer abrir um programa aqui ou dois, por exemplo, daí você abre um, depois você tem que fazer scroll tudo de novo. Então ele está mantendo esse scroll, é um ponto positivo também para essa nova interface visual. Bom, pessoal, não tem mais muito o que testar aqui, cara. Sistema padrão Microsoft é isso aí. Vem com meia dúzia de coisinha de fábrica já pré-instalado e tudo que você quiser fazer a partir de agora é instalação de aplicativos. Eu não vou fazer nenhum teste específico com o aplicativo porque isso é muito relativo de cada usuário. Então pode variar muito os softwares que o Ricardo usa para os softwares que você vai usar aí na sua casa. Então eu não vou fazer nenhum teste nesse estilo, pelo menos não agora. Mas no primeiro momento, o que eu percebi do novo Windows? É o sistema que veio para substituir o Windows 7. Porque assim, ó, eu como usuário de Windows 7, eu uso desde o início do lançamento do 7, eu jamais migraria para um sistema como o Windows 8, porque a produtividade nele, para mim, ela é muito ruim. Sabe? Eu não consigo produzir o que eu produzo no Windows 7 justamente por conta daquela interface dele, aqueles bloquinhos lá, aquela interface Metro, que sinceramente ela não ajuda muito a pessoa que precisa produzir. No ambiente corporativo, sinceramente eu acho que o Windows 8 não foi bem-vindo e nem vai ser, nem hoje nem nunca.
Muito provavelmente aplicativos e drivers que funcionem para o Windows 7 e para o Windows 8 vão funcionar no 10 também. Provavelmente não vai ter problema de compatibilidade, muito dificilmente vai acontecer esse tipo de problema, mas sempre é bom ficar atento. Se você vai comprar uma placa aí e pretende instalar o Windows 10, tem que ficar atento se os drivers realmente vão servir, se vão ser compatíveis. É bom procurar alguma informação antes para não se frustrar depois de não conseguir instalar o sistema operacional. Mas drivers e aplicativos é uma questão de tempo e tudo se resolve com o andar da carruagem. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo então com as primeiras impressões do Windows 10. Eu sei que deve ter ficado um pouco mais longo e um pouco chato comparado com outros vídeos que a gente faz aí no canal, mas não tinha como, né? Eu tenho que ir usando, tenho que ir falando para vocês o que eu estou percebendo do sistema. E para você poder tirar suas conclusões. A versão Technical Preview está disponível para download. Lembrando novamente, você pode baixar e instalar, inclusive no seu computador, o que eu não aconselho. Faça o teste numa máquina virtual ou numa máquina que não seja a sua máquina, porque vai ter muito bug para ser corrigido, vai ter muita instabilidade, vai ter muito problema ainda até que a versão final seja lançada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Daqui a pouco, se você quer ver algum outro sistema analisado dessa mesma forma por mim, você pode deixar um comentário nesse vídeo com a sua sugestão. Estamos abertos a sugestões, a opiniões e críticas também. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. No mais, meu muito obrigado a todos que me aguentaram até aqui, a todos que assistiram o vídeo até o final. E lembrando que você pode seguir o RBTech, na tela aí você tem os endereços para acompanhar todos os nossos vídeos e artigos também. No mais, meu muito obrigado e eu te vejo numa próxima oportunidade.